Olá, irmãos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD. Hoje com um tema que particularmente, eu gosto muito, que a gente vai estar falando um pouco sobre missões, a oração missional de Paulo. Então, como é importante a gente orar no fator missões também. Então, aqui nesse primeiro slide, a gente vai estar vendo, os objetivos que nós vamos aprender nessa lição. Compreender que orar pela missão de Deus no mundo é a maneira mais básica de participar de tudo aquilo que Deus já está fazendo no mundo e ao seu redor. Então isso é maravilhoso, a gente ser coparticipante, dessa obra maravilhosa de Deus. E a gente vai aprender a praticar, orar focalizando a missão de Deus no mundo. Então, amados, isso nós precisamos deixar bem claro nessa aula. A nossa missão é orar focalizando a missão de Deus e não a nossa. É importante a gente fazer as nossas orações, é importante a gente se colocar diante do altar, fazer os nossos pedidos, mas é muito mais importante quando nós estamos orando, direcionados pela missão de Deus. Então, nesse próximo slide, a gente tem como nosso texto base Efésios 3, 16 e 17. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito e que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim conhecer, esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Cristo. A gente gosta muito desse texto, Esse é um texto que a gente acaba falando da largura, do amor, da profundidade. Mas isso a gente vai aprender, por exemplo, nessa aula, que isso está muito relacionado à missão que Deus nos deu, ao propósito que Deus nos deu. E Paulo, quando declara isso, ele entende muito bem, a profundidade desse versículo, que a missão que Deus tinha dado para ele estava além dele. Estava em favor das pessoas que estavam em volta dele. Então, quando a gente entende isso, nessa grande profundidade, é muito mais fácil a gente entender a grandiosidade do que desse amor de Deus por nós e que ele pode fazer também através de nós. Então, Paulo passa aqui por uma grande tribulação, por exemplo, na Ásia, ao ponto de pensar que não ia conseguir suportar mais. Então, vamos ver o que fala lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Fala o seguinte: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a nos livrar, ajudando-nos também com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então é interessante nós pararmos para pensar aqui que Paulo na Ásia, ele estava levando o evangelho, ali ele cita, se você ler o texto todo, ele cita que ele passa uma grande tribulação. Quando eu estava estudando, eu fiquei pensando muito em Salmo 23, quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, eu acho que Paulo estava se equiparando a isso, que ele fala que a tribulação que ele estava passando foi tão grande que ele achou que ele não ia suportar. Aí ele pede o quê? Ele pede, aos gentios que entenda que a oração dos irmãos foi decisiva para suportar obstáculos, que do ponto de vista humano não seria possível. Então ali ele reconhece a grandiosidade do poder da oração. Então a oração missional é essa oração que tanto na sua igreja local, quanto na sua cidade, quanto
Então, Paulo, amados, ele começa a perceber aqui, né? E ele começa a trazer esse ensinamento para nós de quão grande é essa missão que a gente tem de orar, né, por todas as pessoas que estão no campo missionário, todas as pessoas que estão servindo ao Senhor integralmente, pelos nossos irmãos na igreja. Então, isso é muito importante a gente entender, tá? Então, ele continua aqui, né? Nesse texto, vamos comparar um pouquinho aqui, Romanos 15, versículo 30. Nesse texto, qual o conceito que o apóstolo Paulo tinha acerca da oração? Então, a gente precisa entender que a oração, ela tem, né, um contexto muito importante. Então, ele está falando aqui, eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito dá, que me ajudem orando com fervor por mim. Então, é algo que nos leva a pensar, né? A questão de quão importante é de nós orarmos por missões, pelos missionários, pelos pastores, né? Pelas pessoas que vivem integralmente, né? Pelos nossos irmãos na igreja, que estão servindo de alguma forma. Então, nós precisamos começar a entender que isso é maravilhoso, que isso é um privilégio. E muitos dos nossos irmãos só vão vencer as lutas devido às nossas orações, quando nós nos colocamos, né, em oração por esses irmãos. Deus atende. Então nós precisamos nos render mais, que o propósito maior de Deus está além de nós, de fazer além de nós. Deus quer fazer através de nós, e Deus quer também, amados, que nós sejamos esses intercessores por aqueles que estão na obra. Então, nossas orações abrangem a missão de Deus no mundo. Então, o que fazer para que as nossas orações passem a focalizar a missão de Deus no mundo? Então, nós precisamos trazer alguns princípios. Né? Quando que a gente ora? Oro pela missão de Deus quando? Oro a fim de que o Evangelho seja anunciado para todos os povos e nações, para a minha cidade, para o meu bairro, para as pessoas com quem me relaciono. Então, a gente ora muito por nós, pelos nossos familiares, filhos, marido, trabalho, né, por essa vida que a gente vive muitas vezes de tribulações, de lutas. A gente ora, tudo bem, é legal, isso tudo é importante. Mas nós precisamos estender a nossa oração, orando, né, por tudo aquilo que Deus tem colocado à nossa volta, que vai muito além de nós, a nossa missão. Interceder pelo crescimento da Igreja de Cristo, inclusive a minha igreja local. Você tem orado para que Deus abençoe sua igreja local, para que a tua igreja cresça, para que a tua igreja se torne uma igreja missional, né? Levando o Evangelho. Hoje nós estamos vivendo muito o tempo da igreja fast food, né? Eu vou lá, recebo uma palavra, nossa, amém, glória a Deus. Era isso, né, que eu queria receber, mas a gente esquece de pedir e de colocar diante de Deus que a igreja, ela precisa ser missional, ela precisa levar o amor de Jesus. Intercedo pelos missionários, pelos pastores, pelos que trabalham, né, e se esforçam pelas causas do reino, pelos irmãos e irmãs, a fim de que permaneçam firmes no propósito de Deus para as suas vidas. Então isso também é importante, orar uns pelos outros. Clamo pela igreja perseguida, pelos irmãos e irmãs que pagam até mesmo com suas vidas, pelo simples fato de confessarem Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu não sei se você tem visto a realidade de missões hoje em dia. Eu não sei o que você tem acompanhado, mas essa aula nos traz a pensar que missões vai muito mais além do que aquilo que a gente faz, né? Falando de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor, para os nossos vizinhos. Amado, missões é muito mais abrangente. Tem pessoas morrendo por levar o amor de Jesus. Tem pessoas que morrem só por dizerem: ah, eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Então nós precisamos ser intercessores. É tempo hoje, né, que Deus está nos levando para orar por essas pessoas, né, que entregam as suas vidas de forma integral ao Senhor. Então precisamos ser esses intercessores. Então Paulo aqui ele começa a trazer vários exemplos, né? Esse estudo vocês vão perceber que ele traz vários exemplos para nós. Então, orando pelos crentes em Roma. Paulo também está orando lá. Ao mesmo tempo que Paulo sempre, a gente vai ver nos textos, Paulo orando,
a gente vai ver também Paulo pedindo que os crentes, ensinando os crentes a orarem, né? Lá, a oração de Romanos 15, versículos 5 e 6 e versículo 13, tem algumas palavras-chave. Mas vamos ver o texto antes. Fala o seguinte: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorificais ao nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Oro a Deus da esperança que vos enche, vos encha de toda a alegria, de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, se você ler o texto completo de Romanos 15, a gente vai ver Paulo trazendo várias especificações a respeito dos cristãos, né? Das lutas, das dificuldades, mas também, principalmente, de quanto é importante a permanência no amor de Cristo, em Cristo, e levando o Evangelho. Então, tem algumas palavras-chave aqui que Paulo traz: paciência, consolação, unidade. Paulo estava ensinando, orem pedindo tudo isso ao Senhor. Que, irmãos, viver em comunidade cristã na igreja não é fácil. Nós temos as nossas dificuldades familiares e muito mais na igreja, que são várias famílias, né, vários legados que cada um carrega. Então Paulo está falando, calma, tenham paciência, consolem, tenham o mesmo pensamento, né? Nós precisamos viver no mesmo foco que é Jesus Cristo. Assim nós vamos ter o quê? Alegria, paz, esperança. A gente vê cristãos hoje em dia que não sentem mais alegria, não sentem mais paz em meio à tribulação, em meio às dificuldades, nesse tempo que a gente está vivendo. Quantas pessoas não conseguem sentir paz e esperança? Cristãos, pessoas que têm Jesus no seu coração, né? Dizem ter entregado sua vida já lá para o Senhor. Amados, isso é preocupante, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo só por nós mesmos. E aqui a palavra do Senhor está nos ensinando a viver além de nós mesmos, né? A buscar em oração pelos nossos irmãos, por missões, pelo reino de Deus de uma forma completa. Isso que nós precisamos mudar o nosso foco. A nossa visão está além de nós mesmos, dos nossos esforços, das nossas lutas, das nossas dificuldades. O reino de Deus é um propósito que liga, né, num fator unidade do corpo de Cristo, principalmente, em função aos que não têm Jesus. Então nós precisamos mudar o nosso foco. E Paulo está falando isso aqui, né? Aí ele também ora lá pelos crentes em Éfeso. Então, a situação que Paulo fez essa oração, Paulo e seus companheiros foram atacados por uma multidão que estava furiosa, né, com a mensagem do Evangelho. Então, se você ler lá em Efésios, né, 1, 17 a 19, você vai ver, Paulo estava pregando, Paulo estava levando amor. A gente tem que parar para pensar, e a gente não pode esquecer que naquele tempo as pessoas serviam ao Deus, mas de uma forma religiosa. E Paulo tinha tido uma experiência com o próprio Jesus, né? Então ele teve uma experiência íntima e ele estava querendo levar isso. Então pare e pense, Paulo foi um cara que era muito educado em ciência, muito sábio, né? Teve os melhores mestres. Então quando ele começa a ir pelas cidades, levar o evangelho verdadeiro, principalmente que ele tinha experimentado com Jesus, o que acaba acontecendo ali? As pessoas começam a se revoltar. Então, Paulo aqui, algumas palavras-chave que a gente vai trazer, né, na oração de Efésios 3, é o seguinte: Paulo não orou pela proteção dos irmãos, porque Paulo não pregava sozinho, né? A gente sabe que Paulo sempre ia com alguém, ou chegava numa cidade que já tinha alguém, se juntava com os irmãos. Então, ele não fez uma oração de proteção, fez uma oração missional, cujo foco foi o desenvolvimento dos crentes, do seu caráter, do aprofundamento da sua experiência com Deus, a fim de que pudessem se tornar a cada dia mais parecidos com Cristo. Amados, eu acho tão pouco tempo que a gente tem aqui para trazer essa lição da EBD, porque são lições profundas que a gente não tem tempo suficiente para trazer essa profundidade para os irmãos. Então eu quero que os irmãos, desafiar os irmãos a estudarem mais aí nos seus lares.
Então Paulo aqui ele está falando o seguinte: as lutas nós vamos ter, as dificuldades nós vamos ter, mas nós precisamos se apegar na realidade do crescimento e desenvolvimento espiritual, aonde a gente precisa se tornar mais parecido com Cristo, porque não adianta todas as conquistas dessa vida, né, da gente conquistar trabalho, casa, eu sempre falo isso, né, até me torno repetitiva, mas a gente luta com tanta garra para as conquistas desse mundo e a gente esquece de se lutar pelas coisas espirituais, de nos tornarmos mais parecidos, porque quando isso acontece, a nossa visão do reino de Deus muda. É isso que Paulo está querendo mostrar aqui, é isso que Paulo está querendo trazer para aquelas pessoas. A sua visão do reino de Deus precisa mudar, né? Então há uma amplitude no nosso olhar na questão de orar uns pelos outros e pelos missionários que estão em todo o mundo, né? Aí ele ora pelos crentes em Filipos também. Nessa oração, quais os resultados que Paulo deseja na vida dos filipenses? Vamos ver lá Filipenses 1, de 9 a 11. Esse texto eu achei interessante a gente colocar. E peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por causa de Jesus Cristo e para a glória e louvor de Deus. Amados, isso é maravilhoso a gente começar a entender, que Paulo quer que a gente cresça em conhecimento, em graça, né, em ciência, a gente fazer uma boa faculdade, a gente ter bons cursos, tudo isso é importante, né? Porque a gente começa a experimentar coisas excelentes, coisas que a gente não teria oportunidade, mas ele fala, né, para que a gente viva também sem escândalo, que a gente glorifique o nome de Jesus, né? E também para que a gente seja cheio de frutos de justiça. E tudo para quê? Para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Então, Paulo vai trazendo vários ensinamentos para nós. A oração missional, ela precisa ser também que Deus dê graça, né? Nessa questão da estrutura de conhecimento que nós precisamos ter. Então, cresça em graça e sabedoria, né? Paulo está falando, mas tudo para louvor e glória de Deus e não nossa. Então, para a gente terminar aqui, quando você for orar por alguém, utilize 3 princípios. Não ore apenas pelo aspecto mais óbvio da situação. Shmuel. Em vez disso, inicie buscando Deus a respeito de uma visão mais ampla da situação e da vontade de Deus. Vai além de nós. Lembra? Não ore tanto pelos resultados, mas focalize a sua oração também no processo. Ore por desenvolvimento espiritual e pelos frutos na vida de quem precisa da sua intercessão. Porque muitas vezes a gente ora só querendo resultado, né? Nesse tempo que a gente está vivendo, aproveite o processo, né? Aproveite o momento, cresça com o momento. Então isso é importante, que o processo também é importante. Então se a gente olhar para Paulo ele já não saiu pregando por todos os lugares. Paulo houve um processo de conversão, houve um processo de discipulado, onde ele teve que entender verdadeiramente a intimidade de mudança de mente, de profundidade. Então há um processo. Não espere só, amados, o resultado. A tua oração faz parte disso também, né? De viver o processo na vida de quem você está orando e por quem você está orando. E não se esqueça, né, de lutar em oração, a fim de que a missão de Deus se realize por meio daqueles por quem estamos intercedendo. Então, como eu disse, né, é uma lição profunda, mas é uma lição que nos traz a visão de orarmos por missão, para que o nosso foco esteja no reino de Deus, na vontade de Deus, nos propósitos de Deus, muito além de nós mesmos, muito além da nossa própria vontade. E nós precisamos entender isso de uma maneira clara, de uma maneira grandiosa, porque a oração missional que Paulo começa a nos ensinar aqui
estava além só da que as pessoas se convertessem. Paulo queria que as pessoas mudassem plenamente a sua mente e o seu coração, para que elas experimentassem em profundidade o verdadeiro amor de Cristo. Então, seja na sua igreja local, ou seja na onde o Senhor te enviar, no trabalho, na universidade, né? Num curso que você está fazendo, seja missionário ali, leve o amor de Jesus e, acima de tudo, ore. Ore por pessoas que estão fazendo isso de forma integral, para que elas tenham força suficiente, né? Eu, como missionária, eu sinto muitas vezes, amado, Deus me mostra pessoas orando por mim, Deus me mostra pessoas intercedendo por mim, né? Então, por exemplo, eu passei por uma cirurgia recentemente, até uma forma de testemunho. Então, meu PGM estava orando por mim, irmãos estavam orando por mim. E no dia da cirurgia, a médica falou, eu não encontrei nada. Aquilo que os exames acusaram, na hora da cirurgia não tinha nada. Mas eu vejo por quê. E eu sei com clareza que foi pela intercessão dos irmãos, né, por mim, pela minha vida, né, pela vida do meu esposo, que também está no campo missionário. Então, a oração, ela tem muito poder. E às vezes Deus está esperando a sua oração para um milagre na vida de um missionário, uma missionária, de um pastor acontecer. Então, seja esse agente de Deus na vida de alguém. Deus abençoe, uma boa semana.